Olá! Olá, bom dia! O Antena Paulista está começando. É sempre muito bom ter você com a gente. E hoje o nosso programa tá especial. Vamos juntos celebrar os 472 anos da cidade de São Paulo. Essa São Paulo que a gente tanto ama, terra de oportunidades, que acolhe tanta gente. A gente está ao vivo aqui no centrão da cidade de São Paulo, no heliponto do edifício Matarazzo. É um prédio que tem uma importância muito grande para a cidade de São Paulo. É a sede da prefeitura. E eu já quero te mostrar que daqui a gente tem uma vista privilegiada. Tem o Teatro Municipal, inaugurado lá em 1911. Aqui do ladinho tem também o Vale do Anhangabaú, um ponto de encontro da cena urbana paulistana. Tem também o Palácio Anchieta, a sede da nossa... E aqui do meu ladinho está outro prédio icônico, o Farol Santander, um prédio que muita gente ainda conhece carinhosamente e chama desse jeito de Banespão. A gente tem aqui pertinho também o edifício Martinelli. Ele é considerado o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo. A gente preparou muita coisa para esse programa especial, reportagens, repórteres ao vivo pela cidade. Dá uma olhada no que vem pela frente. Dá para curtir a cidade com visitas guiadas a prédios históricos e espaços culturais de graça. Outro lugar para aproveitar aos fins de semana é o Minhocão, onde a gente também está ao vivo. E ainda tem muita dica do que está rolando hoje nesse dia especial. É a partir de agora, o Antena Paulista no aniversário de São Paulo está só começando. E na nossa megalópole aniversariante de quase 12 milhões de habitantes, o dia amanheceu com a temperatura agradável, sem chuva. Tá aquele dia gostoso para fazer um passeio. E você sabia que a cidade de São Paulo oferece passeios com guias de turismo credenciados por mais de 30 roteiros diferentes? E ó, é tudo de graça. Dá uma olhada. São Paulo contada pelos seus monumentos, esculturas e prédios. Muitos prédios. A história da fundação e do desenvolvimento da cidade é o que aguçou a curiosidade deste grupo. Curiosidade de saber, de conhecer São Paulo. Que andar, às vezes a gente anda, mas conhecer mesmo a gente não conhece. No final do século XIX, São Paulo vai se transformar, vai deixar de ser aquela cidadezinha colonial para se transformar numa cidade num estilo mais europeu, né? Quem comanda o roteiro pelo centro histórico é este guia. O passeio tem como ponto de partida o pátio do colégio. Existe uma simbologia muito forte porque aqui é onde nasce a cidade de São Paulo em 25 de janeiro de 1554, fundada pelos padres jesuítas, né, juntamente com o cacique Tibiriçá. Nessa praça, neste perímetro aqui, eles vão fundar com uma missa celebrada pelo Padre Manuel de Paiva. Celebrar essa missa com os jesuítas, fundando a vila de São Paulo de Piratininga. Centros culturais. O tour que este grupo escolheu percorre o Triângulo Histórico, Pátio do Colégio, Largo São Bento e Largo São Francisco. Caminhada de 2 horas. Os turistas podem entrar em prédios como o Solar da Marquesa de Santos, a Faculdade de Direito, o Centro Cultural Banco do Brasil. Em 2001 foi inaugurado o Centro Cultural CCBB. Este casal é de Porto Alegre e está em São Paulo pela primeira vez. Muito interessante, para quem gosta de história, vale muito a pena. Muitas vezes a gente mora aqui no país e não é nem pelo fato de não se interessar, a gente não conhece mesmo, né? Muito bonito a cidade, os prédios, né? Conhecer a história de São Paulo e do Brasil, né? Lugar de história não é no passado. E uma forma de deixá-la bem viva no nosso presente é apurando o nosso olhar para o que nos cerca. Mesmo séculos depois, os palcos de muitos episódios históricos continuam assim, à nossa volta. Quando a gente faz os passeios guiados e conhece a história, a gente passa a valorizar mais o local onde a gente vive. A gente passa a ter mais orgulho. Então, esse é o principal motivo, fazer com que as pessoas gostem mais, brilhem os olhos ao conhecer as histórias, a arquitetura e também ver o que a cidade se tornou hoje, a maior metrópole da América Latina. O emblemático edifício. Este é só um dos mais de 30 roteiros gratuitos, grande parte na região central da cidade. Quase todos começam e terminam perto de estações de metrô.
Inclusive, foi a escolha da Lidiane. Ela mora em São Paulo, conhece o centro, mas é a primeira vez que faz um passeio guiado. Com guia, a diferença é que ele apresenta os pontos turísticos da cidade. Você conhece a história de São Paulo. Então é muito interessante, vale a pena. Viagem pelo passado e também pela realidade atual. Movimento no comércio, obras. Este italiano gostou da mistura. Você está passeando pelo centro, mas tem também coisas novas, modernas. A curiosidade que moveu a Marisa a fazer este passeio agora está no auge. Não conheço o Mosteiro de São Bento, isso aqui eu ganhei da minha irmã. Ela me deu, tem até meu nome aqui atrás. Viu, Clínio? E eu quero conhecer ainda São Bento. Vamos conhecer agora, né? Enfim, o esperado Mosteiro de São Bento. A gente às vezes passa aqui, mas a gente não valoriza. A gente olhando assim, parando. Tá maravilhoso esse passeio. Tô gostando. E se você quiser saber mais detalhes sobre esses mais de 30 roteiros diferentes, é só acessar a nossa página no G1. E já deu para ver que a gente mudou de ambiente. Aqui a gente tem um jardim belíssimo, um laguinho com carpas, mas ainda estamos no topo do edifício Martinelli. É o 14º andar. Mas antes de falar desse espaço, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história desse edifício Matarazzo. É uma história que começa ali entre 1937 e 1939, que foi o período da construção do edifício Matarazzo. O prédio tem um estilo que mistura o neoclássico e o Art Deco. Então, ele valoriza as linhas geográficas, valoriza a simetria. É diferente, por exemplo, só para a gente ter um contraponto, do Teatro Municipal, que tem aquelas fachadas ornamentadas do estilo gótico. Então, a ideia aqui era trazer esse aspecto de modernidade. É um luxo chique, como era conhecido na época. E para a gente conhecer mais sobre essa história, eu vou conversar agora com a Carla Lima. Ela é guia de turismo aqui da cidade de São Paulo. Carla, muito obrigada por estar com a gente nesse dia tão especial. Quero começar te perguntando como é que começa a história do edifício Matarazzo. O edifício Matarazzo, ele começa ali quando o Matarazzo chega em São Paulo, né, ali por volta de 1890, e ele abre um empório ali na região da 25 de março. E dali ele começa a expandir o império dele, e aí ele decide que ele precisa ter uma sede para os negócios dele aqui, para as indústrias reunidas Matarazzo. E aí ele decide construir o prédio. Então esse prédio ele fica em construção de 1937 até 1939, quando ele é inaugurado oficialmente. O que era produzido aqui? O que tinha aqui? Então, aqui era a sede da indústria, né? Aqui não era uma fábrica. Ele tinha fábrica em outros lugares da cidade, como ali na região da Barra Funda, ali na região da Moca, também no ABC Paulista, né? Aqui era só a sede das indústrias mesmo. Quando o pessoal olha de fora, a gente falou um pouquinho da arquitetura, desse Art Deco, olhando de fora, o que é interessante a gente prestar atenção? Então, o mais interessante na fachada são as linhas, né? Ela traz uma arquitetura que era da época que estava acontecendo na Itália nos anos 30, né? Esse projeto ele é revisado e ele muda, né? Então, ele vem com essa cara que ele tem hoje. Na fachada a gente tem, na parte interna do saguão também, mais de 170 mil placas de mármore e travertino romano, que foram importados da Itália e trazidos para cá. E na janela do 5º andar, onde é o gabinete do prefeito atualmente, tem 3 M's, né? Que dizem que era do Matarazzo e dos 2 primeiros filhos dele, né? Que era Ermelino Matarazzo e Francisco Matarazzo, que são os filhos que vêm com ele da Itália para cá. E na parte de baixo, onde tem as portas, em cima das portas tem os ramos onde o Matarazzo atuava. Então, no ramo de química, tecelagem, transportes, agricultura. Então, em cima das portas é esculpido esses desenhos nas placas de mármore. E, Carla, eu te perguntei agora onde a gente estava, se era o 12º, 13º. 13º ninguém vai estar, né? Não tem. O Matarazzo ele era supersticioso, então o prédio ele vai só até o 12º. E aí o 13º era só uma casa de máquinas e aí vinha direto para o 14º. O que é muito interessante porque na vida ele teve 13 filhos. Então, isso, né, é o que o pessoal acha mais interessante aqui do prédio. Para o público que faz a visita, o que a turma costuma achar mais surpreendente dentro de toda essa história e de todos esses objetos? Aqui do prédio a gente tem 2 coisas muito importantes, né? Tem a parte do saguão principal, onde a gente tem o mapa, que ele é todo feito de pastilhas de pedra e ele vem da Itália, ele é feito na Itália e vem para cá, só que ele não chega aqui para a inauguração do prédio, então o prédio é inaugurado com o vão vazio, né? Ele chega aqui só em 1946 no
pós Segunda Guerra Mundial. E o jardim que a gente está, que o pessoal gosta de ver os mirandas, as plantas, né? Acha muito interessante a gente ter um mini pulmão verde aqui na cidade. Carla, esse jardim ele não faz parte do projeto original, mas ele é hoje a joia da coroa. Como é que ele veio para aqui? Ele veio para aqui na época que o prédio foi para as mãos do Grupo Banespa. Então, o prédio ele ficou nas mãos da família Matarazzo até 1972. De 72 a 74, ele foi sede do Grupo Audi. E de 74 em diante, o Banco Banespa, na época, assumiu o uso do prédio, né? Tanto que aquele era conhecido como Banespinha. E aí tinha um zelador que chamava Walter Galera, que ele cuidava aqui. Ele começou a trazer plantinhas e virou um espaço de estar. E aí o banco, na época, decidiu, né, refazer o jardim aqui para ele crescer de uma forma segura, não tem infiltração nem nada. Que legal. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um passeio por ali. Peço para você continuar com a gente. Já já a gente volta a conversar, porque agora a gente vai dar um giro pela cidade, conversar com os nossos repórteres, porque em São Paulo, até viaduto, vira galeria, vira parque. A Lorena Vale está ali no Minhocão e vai contar pra gente o que está rolando por lá hoje, qual é a programação. Lorena, um bom dia para você. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Antena Paulista. Pois é, eu e Majoí Costa estamos aqui no Minhocão, esse que é um importante símbolo da capital paulista, aqui no centro da cidade. E olha, aos fins de semana ganha essa cara aqui, ó, um ritmo um pouco mais lento, né? As pessoas utilizando aqui esse espaço para a prática de exercícios físicos, caminhada, corrida. Então é muito utilizado aqui aos fins de semana, feriados, pela população. E também durante a semana ele fica fechado para o trânsito. O carro é proibido passar aqui durante a semana também a partir das 8 horas até as 9h45. E olha, especialmente aqui para o aniversário de São Paulo, foi montada toda uma estrutura. Tem jogos aqui que a população pode aproveitar. Os monitores ficam por aqui também de prontidão, já para orientar as pessoas, né, para ajudar na prática de exercícios. Tem um local ali para fazer yoga, tem espreguiçadeira, alguns puffs ali para sentar também. Então, é um local para aproveitar durante os fins de semana e durante a semana também, né? Aqui passam cerca de 1.000 pessoas durante a semana e 10.000 e 30.000 aí aos fins de semana, então é bastante utilizado. Eu vou chegar aqui para conversar, o pessoal já está chegando, se cumprimentando por aqui. Seu José, né? Bom dia para o senhor. O senhor utiliza muito aqui esse espaço, mora aqui pertinho do Minhocão? Moro aqui, perto, aqui na rua do lado, né? Há 42 anos. Né? E final de semana a gente aproveita um pouquinho aqui, né, para dar uma volta com o animal, né, com o pet aqui, que ele não deixa quieto. Fica... Obrigada, viu? Um bom dia, bom passeio. Pois é, Mari, esse que é um importante símbolo foi inaugurado aí em 1971. Eu volto com você. Obrigada, Lorena. Bastante gente já por aí, né? E os moradores e turistas podem descobrir São Paulo com os ônibus da linha Paulistar. Eles são 100% elétricos e circulam das 7 da manhã até as 8 da noite. Dá só uma olhada. São 3 linhas fixas: cultura, parques e lazer. As saídas são a cada 20 minutos. A linha Paulistar 1, Circuito Cultura, sai do terminal Parque Dom Pedro II e vai até o Parque da Luz. O trajeto inclui lugares como o Museu da Língua Portuguesa, o Mercadão, o Teatro Municipal e os bairros da Liberdade e Bexiga. A linha Paulistar 2, Circuito Parques, liga o Parque da Independência, onde está o Museu do Ipiranga, à região do Parque Ibirapuera. O Museu de Zoologia da USP, o Sesc Vila Mariana e o Parque da Aclimação também estão no percurso. Já a linha Paulistar 3, Circuito Lazer, tem paradas na Avenida Paulista, em pontos como o MASP, o Conjunto Nacional e a Casa das Rosas, e vai também até o Parque Ibirapuera. Desde o fim de setembro, mais de 25.000 passageiros curtiram esses roteiros. E se você quiser fazer como eles, hoje, para o aniversário da cidade, vai ter uma operação especial com guias e recepcionistas bilíngues no terminal Parque Dom Pedro II, no Museu do Ipiranga e no terminal metrô Ana Rosa. Os ônibus da linha Paulistar funcionam todos os domingos e, é de graça, não precisa pagar nada. Bom, e se tem aniversário de São Paulo, é claro que tem que ter o bolo do Bexiga. Já são 41 anos de tradição. A gente vai conversar agora com o Guilherme Pimentel, que está acompanhando a montagem do bolo. Gui, conta pra gente como é que tá tudo por aí. Um bom dia.
Oi, Mari, bom dia a você e a quem está nos assistindo. Vou fazer um mistério com a parte principal da festa para mostrar para vocês os últimos ajustes do palco também, tá, gente? Porque ao longo da manhã, a partir das 9, vai ter banda, vai ter dança, vai ter até celebração religiosa e é dali que parte o parabéns para a cidade também. E logo depois do parabéns, a partilha do bolo. Leandro Matoso, então, vai virar para mostrar para vocês, ou para tentar dar a dimensão para vocês, da quantidade de bolo que a gente deve ver por aqui mais tarde, viu, gente? A partir das 9, a comunidade começa a trazer. Essa participação é aberta ao público, o trabalho todo é voluntário. Estava conversando com o pessoal da organização, eles já têm uma lista com 200 bolos de um agito só do pessoal da região da Bela Vista, só do pessoal do Bexiga. Tanto cidadãos, né, independentemente, no CPF, quanto associações, organizações do bairro que vão participar da festa. Não é aquele bolo uniforme, como a gente já viu outras vezes, são vários bolos. E a meta da organização é trazer pelo menos 472 bolos, fazendo alusão ao aniversário e à idade que a cidade está completando agora. À 13h, bênção ecumênica, parabéns, e aí distribui o bolo para quem estiver por aqui na Avenida Rui Barbosa. A rua está toda interditada entre a Praça Dom Orione e a Rua Conselheiro Carrão. É só chegar, a participação é gratuita, a festa toda é só para quem quiser curtir, viu, Mari? Obrigada, Gui, pelas informações. E é um bolo muito gostoso, viu? Eu já comi. Ó, agora, eu falei que a gente ia mostrar um pouquinho mais do jardim. A gente está nesse espaço que parece uma selva urbana. A temperatura é até um pouco mais fresquinha aqui, porque são mais de 400 árvores. Cada árvore tem uma plaquinha. Então, é muito gostoso a gente ir passeando e descobrindo o que tem por aqui. Aqui, por exemplo, tem uma de café da África, árvore polvo da Ásia. Ali atrás tem um pau-brasil também. E aqui a gente vê uma belíssima orquídea, a natureza vai se criando aqui. E olha só, o que foi criado aqui também foram alguns mirantes para o pessoal poder apreciar a vista. E a Carla vai falar mais um pouquinho para a gente sobre esses mirantes. Esse aqui é o Mirante 3, né, Carla? Teatro Municipal. Isso, aqui, esse é um dos mais procurados, né? Aqui a gente, além do Teatro Municipal, que é a vista principal, a gente tem alguns outros edifícios importantes na cidade. Então a gente tem o Terraço Itália, o Shopping Light, ali ao fundo dá para ver também a Torre da Estação Júlio Prestes e também o Mirante do Vale, que era até alguns anos atrás o edifício mais alto da cidade. E quais são os outros? Aí a gente tem o Mirante 2, ali a gente tem o Altino Arantes, que é a estrela do Mirante, tem também o Martinelli, que é um dos primeiros edifícios da cidade, e tem também o Sampaio Moreira e o antigo Alton Palace, que era um hotel. E o último mirante, que é o primeiro, que é o do Palácio Anchieta, né, que é a Câmara de Vereadores. A gente tem lá também o edifício Joelma, o edifício Viadutos e tem também a Paulista no fundo. Tem algum mirante que o pessoal gosta mais, que é mais popular? Aqui o Mirante 3. Mirante 3, é. E é muito interessante quando a gente olha a cidade do alto, porque demora um pouquinho para identificar tudo. Alguma coisa ou outra dá para ver de cara, mas o olhar vai descobrindo tudo ali de novo, né? Isso, o pessoal fica bem interessado, porque às vezes o pessoal pergunta, que prédio é esse, que prédio é aquele? É porque eles não conseguem entender visto de cima, né? E quando eles descobrem, falam, nossa, que legal, é uma outra perspectiva da cidade, né? Me fala um pouquinho sobre esse jardim. A gente conversou um pouquinho sobre ele, que foi tudo aqui foi plantado por um zelador. Hoje, qual a função principal desse espaço? Então, esse espaço aqui, ele serve como um pulmão verde para a cidade, né? Ele traz aqui uma temperatura mais agradável também, né? Ele faz parte da edificação como um todo já. E aqui a gente tem algumas árvores que são de preservação, né? Como a gente tem aqui o pau-brasil, né? E alguns pés de café também. Mas basicamente é para o pessoal visitar mesmo e conhecer e ver como é que é esse jardim de cima. Como é que está hoje a visita? Está pausada, mas tem a previsão de reabertura? Então, a previsão é ainda de abrir esse ano. Ela foi pausada no final do ano passado para reforma e aí acredito que ainda esse ano volte. Você tem um cantinho preferido aqui entre todos esses mirantes? Qual a sua vista preferida? A minha é a do Mirante 2, onde tem o Altino Arantes. O que ele tem de tão especial para você? Ele também é um mirante, né? Um edifício mirante. Ele tem a bandeira do nosso estado de São Paulo, né? E de lá também é possível ver toda a cidade. Então é muito legal porque ali tem todos os prédios muito famosos aqui do centro depois do Matarazzo, né? Então na mesma vista você tem os 3 prédios juntos, então é bem legal. Ô Carla, você falou do pau-brasil, ele tá aqui, a gente tá bem do ladinho dele, vamos mostrar.
Ele parece pequenininho ainda, né? Sim, mas ele já tem quase 20 anos aqui. Eles demoram para crescer, né? Mas ele é bem legal. É bem legal. Quando a gente veio aqui a primeira vez, ele estava bem pequenininho e aí agora ele já cresceu bastante. E aqui, quando a gente para observar, dá para ouvir também os passarinhos. Tem várias espécies que vêm dar um pulinho por aqui, procurar uma comidinha. Tem. Inclusive a zeladoria do prédio, eles têm um espaço, um comedouro, né? E de manhã e no final da tarde os passarinhos vêm, comem as frutinhas das árvores, também é bem bacana. Quem frequenta hoje esse espaço? Os funcionários daqui, eles podem acessar, podem dar um passeio, como é que é? Sim, ele é livre, né, para quem está dentro da edificação e aí pessoal de fora só com as visitas guiadas mesmo. Uma coisa que a gente viu também ali foram as carpas, que parecem estar bem confortáveis, mesmo nesse caos do centrão de São Paulo. Qual a história delas? Então, elas vieram junto com o jardim, né, posterior à construção do jardim. Conforme o jardim foi crescendo, ali era uma área de plantas e depois ficou um laguinho sem nada e depois vieram as carpas. E o que vocês pensam para esse espaço? O que hoje é feito para manutenção e o que vocês pensam para o futuro desse espaço? Então, hoje a manutenção, na verdade, é basicamente sustentar as árvores, né, para que elas não passem muito para o lado de fora, né, do guarda-corpo, até para não cair frutas e o pessoal lá embaixo não sofrer nenhum tipo de acidente, né? E esse espaço ser mantido, né, como uma área de preservação mesmo aqui dentro da cidade, porque o centro não tem muitas árvores, né? Então aqui é realmente um espaço é uma área de preservação, né, com todas essas espécies e pássaros. Olhando para a história, Carla, qual o valor do edifício Matarazzo para a cidade de São Paulo? Ele tem um valor muito importante, né? Não só para a cidade, como para o estado como um todo, né? Porque o Matarazzo, ele foi o pioneiro, né? Ele gerou trabalho para muitas pessoas. E quando a gente faz os passeios guiados aqui, a gente recebe muita gente que alguém da família trabalhou nas indústrias Matarazzo, alguém trabalhou aqui na época que era Banespa e veio receber o contra-cheque no prédio. Então a gente recebe muita gente saudosista, né? Então essa história, ela tá intrínseca nas pessoas, né? As pessoas ficam felizes de estar aqui. Então eu acho que isso é a parte mais importante, né? Que legal, Carla. Obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento e a sua paixão pela cidade de São Paulo também. E por falar em paixão, tem muito amor hoje pela cidade de São Paulo e tem amor também pelo Antena Paulista. Dá só uma olhada nas nossas mensagens. O Cláudio escreveu que gostou demais do Antena Paulista do último domingo, 18 de janeiro, sobre o Centro de Esportes Radicais de São Paulo. Solta o som aí, DJ! A Rosa disse que ama ver as matérias e elogiou especialmente a do último programa sobre o musical Filho Pródigo, em cartaz no Teatro Nissi, na Bela Vista. Eu aproveito para contar para vocês que a peça foi prorrogada até 1º de fevereiro, com apresentações às sextas, sábados e domingos. Os ingressos custam a partir de R$ 44,95. Quer participar do Antena? Então aponta o celular por QR Code que está aqui na tela, faz um cadastro rapidinho e manda uma mensagem. Dá para enviar fotos e vídeos. Aproveita e já segue a gente também nas redes sociais, @antenapaulista.globo. Que delícia receber essas mensagens sempre. Obrigada, viu, pessoal? E nesse dia especial tem muita programação rolando pela cidade e de graça. Hoje, às 5 da tarde, vai ter uma homenagem aos 90 anos de Maurício de Souza no Teatro Municipal. O concerto Mitos Sonoros Filarmônica, da Orquestra Experimental de Repertório, relembra os personagens da Turma da Mônica, reconhecida recentemente como Patrimônio Cultural Imaterial da capital paulista. Os ingressos podem ser retirados até 2 horas antes do evento, na bilheteria, de acordo, claro, com a disponibilidade. Um pouco mais cedo, à 1 da tarde, o solar da Marquesa de Santos vai ser palco de um baile black. Quem passar por lá vai poder aprender um pouco dos passinhos flashback, além de refletir sobre o papel desses bailes na memória negra da cidade. A entrada é por ordem de chegada, com ocupação máxima de 30 pessoas. Os museus do estado, Museu da Língua Portuguesa, Museu Catavento, Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade, Museu das Culturas Indígenas e a Pinacoteca estão com gratuidade durante todo esse fim de semana. Também é o caso do Museu da Imigração e do MIS, que oferece 3 exposições de graça.
E tem muita coisa, né? E tem também o corredor cultural da Avenida Paulista. A gente tem algumas imagens de lá também. Tem a Japan House, o Sesc, tem muitos espaços culturais. O MASP, o Instituto Moreira Salles, é só chegar. O Antena Paulista faz uma pausa agora para você que está na região de cobertura da TV Tribuna, Santos, Baixada Santista. Depois do intervalo, você fica com o Auto Esporte. E se você é da Grande São Paulo, continua com a gente já volta. Antena Paulista de volta, celebrando o aniversário dessa cidade que tem milhões de histórias que se cruzam todos os dias com diferentes rostos, sotaques, vivências. A Fernanda Eonor foi conhecer 2 dessas histórias e mostra que tem muito amor por aqui. Olha só. Oi, eu sou Rafa Scarpa, sou empresário e produtor de conteúdo e eu te ajudo a descobrir o que você pode fazer na cidade de São Paulo. Você faz ideia nesse seu tempo aí trabalhando com essa criação de conteúdo? Em quantos lugares você já foi? Nossa. Mais ou menos, assim, aqui de São Paulo? Com certeza mais de 2.000 lugares. Podemos dizer que o Rafa não é só um apaixonado pela cidade, ele é um verdadeiro conhecedor da capital paulista. E todo esse conhecimento vira indicação e vídeo nas redes sociais. Sabia que em São Paulo tem como você fazer uma aula de mergulho, criar o seu próprio tapete, criar sua própria vela e até sua própria peça de cerâmica? Essas são 4 experiências imperdíveis aqui na cidade. Por que você escolheu esse lugar que nós estamos pra gente gravar essa entrevista conhecendo mais de 2.000 lugares em São Paulo? Aqui eu acho que rola de tudo. Aqui tem muita cor, aqui tem muita arte, tem diversos artesãos aqui que fazem um trabalho muito legal. Tem muito lugar bom para comer, se você bebe álcool, se você não bebe álcool, se você gosta de doces, se você gosta de hambúrguer. Aqui sempre tem uma opção boa para você encontrar. É o Beco do Batman, essa galeria de arte a céu aberto que concentra tudo isso. Desbravando lugares como esse que o Rafa se encanta cada vez mais pela cidade. Eu acho que é uma cidade de São Paulo porque ela sempre está me surpreendendo. Sempre tem o que fazer na cidade. Sempre tem algo novo para conhecer. Eu sempre escuto muita gente falando de lugares que eu ainda não fui. Por mais que eu tenha ido em mais de 2.000, 3.000 lugares, eu nunca fui em todos. Aqui é um lugar que tem esse brócolis tostado, que é uma delícia com a maionese. E é um dos melhores lanches da cidade de São Paulo, é esse daqui. Sequinho, frango é suculento. Vamos testar então. Eu vou vamos começar aqui, você vai nesse então. Bom, vou começar pelo então, brócolis, fechou. que eu achei diferente. Nunca tinha visto uma porção de brócolis. Ai, é uma delícia, vai que vai. Não é bom? Uhum. Amar São Paulo parece ficar mais fácil pela versatilidade. Cada um que passa por aqui encontra pelo menos algum lugar que represente o próprio estilo. E por falar em estilo, parece até que a cada região a cidade troca de roupa. Tipo aqui, na Vila Madalena, que é bem frequentada por uma galera assim, descolada. Já na Faria Lima, onde pulsa o mercado financeiro, são muitos executivos, empresários apaixonados pela capital. E em muitos bairros, essa cidade é feita de gente que se veste de simplicidade. Tipo aqui, em Heliópolis. Eu sou o Emerson de Abreu Santana, mais conhecido como Macarrão. Sou líder comunitário e amo São Paulo porque vivo na favela de Heliópolis e trabalho também. O ponto de vista do Emerson é outro. Foi construído pela relação de pertencimento e resistência. Que é onde eu faço tudo, né? Onde eu corto meu cabelo, onde eu trabalho, onde eu vivo, onde eu tenho minhas amizades. E é onde eu fico, bonito. Você tá bem? Que bom, cara. Obrigado aí, viu? Quanto tempo que você corta o cabelo aqui? Ah, já há tempo, né? A gente, além de cortar o cabelo, a gente tem um laço de familiar muito grande, né? A gente tem uma amizade que virou praticamente de família.
A gente se conhece aí praticamente, acho que há 40, se não me engano, 40 anos, né? E só aqui, 32 anos, só aqui nesse ponto. Uau! Obrigado aí, Falcão, valeu mesmo. Isso aí. Ah, era? É nesse pedacinho aqui de São Paulo, então, que você se ajeita, que você faz tudo na vida. Aqui você vê, eu saí do cabeleireiro agora, Fernanda. Quando o meu carro quebra, compro peça aqui. E se eu quero comer um omelete gostoso, eu venho aqui comprar ovos aqui nesse lugar. Se eu quero fazer um churrasco, eu atravesso a rua, compro carne no açougue. Heliópolis hoje contribui com a cidade de São Paulo, tanto de mão de obra, né, de serviços, né, de contribuição social, de uma luta incrível. Dá uma sensação que a gente está numa cidade do interior, mesmo estando em São Paulo. Assim, e o povo é tudo organizado, o povo é tudo, gosta de estar perto um do outro, gosta de participar, gosta de conversar. Que é rico na área cultural, música, pagode, samba, a gente tem tudo aqui. A gente faz muita festa nas ruas, ajuda os familiares, comemora com os vizinhos. A rua é o nosso quintal. E assim é a vida nossa aqui em Heliópolis. Ou seja, o que a gente está vendo aqui hoje é o dia a dia. É o dia a dia. E assim, muda a roupagem, mas não muda o propósito. Enquanto o Rafael narra São Paulo para quem passa, o Emerson abre caminhos para quem chega na comunidade. A raiz já ficou e Heliópolis e São Paulo é minha terra. Não tem como eu sair daqui nunca mais. Tem tudo muito fácil, tem tudo muito rápido. Então eu acho que eu me acostumei muito com a cidade. Eu acho que eu não consigo me ver fora da cidade de São Paulo. São várias cidades em uma, né? E o melhor são as pessoas. Agora a gente vai para os estúdios da TV Globo na Zona Sul saber como é que fica o tempo hoje nesse aniversário de São Paulo. Bruna Vieira está por lá. Tem boas notícias pra gente, Bruna? Bom dia pra você. Oi, Mari. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Eu tô achando que tá chegando presente para o aniversário de São Paulo, viu? Para todo mundo que gosta de curtir ao ar livre, de ir pra rua passear nesse aniversário, acho que vem boa nova aí. A gente viu ali no centro da cidade, né, que o tempo tá fresquinho. Aqui na Zona Sul, no estúdio da TV Globo, a gente consegue ver na nossa janela aí que o céu ainda tem muitas nuvens. O domingo amanheceu friozinho, com 17 graus, mas olha, a notícia é de que vai esquentar. Por volta das 2 da tarde, a temperatura deve chegar aos 27 graus, mas tem alerta de chuva, pode vir aí pancadas fortes, raios. À noite pode chover um pouco menos e a temperatura ficando em 20 graus. Outras cidades, falando da região metropolitana, muita gente vem para cá, para a capital, cenário muito parecido, só que pode chover mais em Santo André, Guarulhos e Barueri. Gente, apesar das nuvens, o sol vai aparecer mais hoje, então é importante a gente lembrar do índice ultravioleta de radiação solar, que vai estar muito alto na capital hoje, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Atenção para passar protetor solar e beber bastante água. Mariana, olha só, o verão tá voltando a ficar com cara de verão, Mari. Finalmente, Bruna, vou te contar que daqui eu já começo a ver um solzinho, viu? Obrigada pelas informações. Agora a gente vai voltar a conversar com a Lorena Vari, ela tá lá no Minhocão para falar de música. Será que hoje tem música em São Paulo? Tem show nessa cidade que é tão musical? Oi, Lorena. Oi, Mari. Ou se tem, viu? E tem para todos os gostos musicais. A gente começa falando, então, que às 6 horas da noite, no Centro Cultural Vila Itororó, no centro aqui da capital, Ana Canhas, a cantora, se apresenta trazendo vários clássicos da cantora Rita Lee, que é paulistana também, e ela traz esses clássicos do rock brasileiro e da MPB. Mais cedo, às 11 horas da manhã, o Parque do Povo, na Zona Oeste, e o Parque do Carmo, na Zona Leste, recebem uma grande ação cultural com nomes da cena eletrônica nacional e internacional. Vintage Culture, Moshak e Ana são os nomes aí que vão se apresentar nos parques. E às 4 horas da tarde, o destaque vai para a Zona Sul. A Casa de Cultura M. Boi Mirim recebe Happy Hood, um dos pioneiros do hip hop nacional. O artista mistura pop, samba, MPB, então tem para vários gostos musicais. E além desses shows espalhados aí por esses locais que eu
falei, tem em outros pontos da cidade apresentações na Pinacoteca, tem ensaio aberto do grupo Afro e Luoba de Mim, com tambores, dança e canto, enfim, tem muita música por lá também. Museu Catavento, em vários locais aqui tem apresentações e shows, viu, Mário? Volto com você. E você sabe, os museus hoje estão todos abertos. O Antena Paulista Especial de Aniversário de São Paulo fica por aqui. E um último recado, tem a apresentação hoje da Esquadrilha da Fumaça às 3 horas da tarde no Parque do Carmo. Sempre muito bom ter a sua companhia. Um ótimo domingo para você. Feliz aniversário, São Paulo. Tchau, tchau.